principalmente nas imersões que a gente facilita, depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. E trabalho com ginecologia natural também, me especializei através do Instituto de Ginecologia Natural, nesse movimento, na verdade, que é o resgate da sabedoria ancestral, da gente cuidar do nosso corpo, da gente escutar o nosso corpo, da gente conhecer o nosso corpo e ter mais autonomia nos nossos processos de saúde, de doença, de cuidado, de prevenção. É, porque muitas vezes a gente delega, né, para profissionais e hoje a medicina moderna está muito medicalizada, muito padronizada, é muito protocolo e só remédio, e muitas vezes o profissional que está na nossa frente não conhece a gente, não conhece nosso corpo, não conhece nossa história, e existem tantas formas da gente se cuidar de maneira mais integral, mais natural, mais sistêmica, que pode ser muito melhor para a gente, a nível físico, emocional, energético, espiritual, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A Jess vai se apresentar também e a gente inicia com o conteúdo. Gratidão, Má. Só para que vocês saibam, nós estamos gravando, porque como a gente imaginou que muitas mulheres não conseguiriam entrar, né? E realmente o grupo tem bastante gente e ainda, né, poucas entraram. Então, estamos gravando para enviar somente no grupo mesmo, para as que não conseguiram ainda chegar. Então, boas-vindas, eu sou a Jéssica, é, conheço a Maria há vários anos e a gente trabalha juntas, então a gente sentiu, assim, de compartilhar um pouco o conhecimento, de estar entre mulheres, porque, né, na correria do dia a dia, tá cada uma no seu canto, fazendo alguma coisa, então é um momento também para a gente se conectar. Então, eu conheço esse caminho das plantas, ainda sou uma estudante, né? Mas eu comecei esse caminho mais ou menos em 2013, que foi quando eu comecei a ter esse despertar para esse autocuidado mais natural, de uma forma mais integrativa. E eu estava fazendo uma formação em biologia, então eu sou bióloga de formação, mas depois eu me especializei numa pós-graduação em naturopatia, que tem muitas semelhanças também com a formação da Maria, que já é uma formação mais completa, mais longa, e, e eu estudei por diversas linhas, tanto na linha mais ancestral, com algumas comunidades, algumas etnias indígenas, também conhecimentos afro-brasileiros, e bastante base também da fitoterapia e da aromaterapia. E também trabalho com a terapia menstrual, com a ginecologia natural, e gosto muito, né, de estar entre mulheres, então já realizei muitos retiros e vivências femininos aqui no meu espaço, e também, né, esse ano que passou, comecei a trabalhar com a Maria também lá no espaço dela, que é em Floripa. E aí depois a gente faz esse convite aí também para vocês, para saberem o que a gente vai fazer por lá. Mas hoje o que eu vou trazer aqui dentro né, do meu conhecimento é relacionado ao uso das ervas, das plantas medicinais para o nosso autocuidado feminino. É isso aí. Contextualizando, né, que a Jess falou esse trabalho que a gente faz juntas, na verdade, é o Retiro Natureza Feminina. Tem gente aqui que é a Sheila, né, se inscreveu, que vai participar com a gente agora em setembro. Só para vocês entenderem, né? Hoje a gente vai dar uma pitadinha do que a gente vai abordar com profundidade, entre outras coisas, na imersão, né? Então, é um trabalho onde a gente visa reconectar, né, as mulheres ao seu autocuidado, aos ciclos internos e externos da natureza, através também da alimentação terapêutica, de diversas práticas terapêuticas, como o Temascal, que é uma cerimônia ancestral que a Jéssica guia, através do yoga, da meditação, do contato com a natureza. Então, tem muitas coisas, né, nesse mundo vasto, quando a gente começa a aprofundar, começa a caminhar, né, de volta à nossa natureza, à nossa essência, que a gente vai encontrando ferramentas por aí. Então, nessa imersão, a gente aprofunda em todas, né? Tudo isso que a gente traz de formação, né, que a Jéssica traz, a minha caminhada também, a gente aprofunda nisso, que é o que a gente sente que é de mais importante, que tocou a gente, que transformou a gente quer transbordar de alguma forma. E se tudo fluir legal aqui, se vocês gostarem, a gente engajar, quem sabe depois a gente faz mais encontros, assim, abertos para a gente ir também se reconectando com isso aos poucos. Então, a Jé vai iniciar aí o conteúdo. Sim. Bom, então antes, né, eu sei que a maioria que está com a tela, a câmera fechada, não tem problema, mas existe aqui no Zoom
essa configuração de você poder mandar um emoji, tá? Então, se em algum momento vocês quiserem interagir com o que a gente está fazendo, pode mandar um emoji. E as perguntas vão anotando que a gente deixa para o final, para a gente conseguir fazer o conteúdo corrido. E aí, no final, né, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai conversar mais um pouquinho. E aí, então, queria fazer uma pergunta antes. Quem aqui já faz o uso de ervas de alguma forma, seja chá, seja um banho de assento, uma vaporização, enfim, um fitocosmético. E aí, se você faz o uso, levanta a mãozinha com o emoji. É só você ir lá nos emojis, né? E tem lá, né, levantar a mãozinha. Legal. A Dani, a Gabi, a Thay, a Raíssa, Sheila, Josi e Eduarda. Não sei se vocês já usam as ervinhas, mas se já usarem, levanta a mãozinha para a gente saber. E se não, que bom que vocês estão aqui, porque é muito simples, tá? À disposição, né? Eu costumo dizer que o reino mais evoluído que existe, na minha opinião, é o reino vegetal, que é um reino que a gente às vezes vê como algo mais inerte. Ah, a planta não tem sentimento, a planta não tem desejos, né? Mas hoje a ciência moderna, né, já vem descobrindo muitas conexões entre as plantas, né? Não sei se vocês já viram esses documentários que falam sobre os conectores que existem entre elas nas pontas das raízes e como elas se comunicam, como uma árvore que está super distante de outra, avisa as outras que está acontecendo ou um fogo ou uma inundação, enfim, elas se comunicam e através, principalmente também dos aromas. Então, os óleos essenciais que ganharam tanta popularidade hoje, né, eles são, antes de serem, né, óleos perfumosos que nos trazem diversos benefícios, né, psicoemocionais, físicos, enfim, eles são, na verdade, um meio de comunicação desse reino, né? E o reino vegetal é o reino que nos fornece absolutamente tudo, né? Desde o alimento ao remédio, a fibra para a gente se vestir, a madeira para a gente construir. Então, é o reino abundante, é o abraço da mãe, né, para nós. Então, pedindo muita licença e gratidão a esse reino para poder falar sobre, ser uma porta-voz aqui, eu e a Maria nesse grupo, mas também honrando o conhecimento, a sabedoria, a ancestralidade de cada um de vocês. Então, vamos começar. Então, eu vou adentrar um pouquinho agora sobre a fitoterapia no seu âmbito mais básico, a forma mais básica e simples e comum, né, que muitas já fazemos, mas nem paramos para pensar, que a gente já faz uma extração botânica em casa. Então, o jeito mais fácil de extrair os princípios ativos de uma planta é através da água aquecida, que são as infusões, que nós vulgarmente chamamos de chá. Chá se popularizou com esse nome, mas chá é uma palavra que veio, né, da medicina chinesa para designar uma planta específica, que é a Camellia sinensis, né, que a gente usa para o chá verde, chá preto, o chá branco, é, que é tudo a mesma planta, só que é o tempo de infusão que vai fazer ela ser uma planta diferente ou o jeito que foi colhida, a folha. Então, é uma universidade, né? Falar sobre plantas e sobre sua extração botânica e os seus benefícios, é um estudo para a vida inteira. E o chá, sempre que eu dou essa oficina, essa aula, eu gosto de fazer uma brincadeirinha que é o jogo dos 5 erros. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Quem aqui sabe fazer chá? E geralmente todo mundo levanta a mão, né? Feliz, esse daqui pelo menos eu vou saber fazer aqui das coisas que vão ser conversadas, né? Aí eu falo, vamos ver quem vai sustentar a mão, né? Até o final. Que daí eu vou falando o joguinho dos 5 erros. Então, eu vou trazer isso aqui como uma brincadeira, né? Não é que há erros, né? Então, se eu não fiz exatamente do jeito que ela está falando, fiz chá errado a vida inteira, né? Não tive os princípios ativos. Não é isso, você, né? Mesmo que você não esteja fazendo dessa forma que é a mais adequada para a gente poder trazer esses princípios ativos da planta, de alguma forma está vindo também os princípios ativos, mas o que eu vou trazer aqui é para melhorar a forma como que você extrai esses princípios ativos e você poder obter melhores resultados para a sua vida. Né? Então, a fitoterapia, ela trata mais do campo físico. Então, a gente vai falar mais dos benefícios que essas plantas vão trazer
para uma cólica, uma indisposição, uma coceira, uma irritação, uma candidíase, uma vaginose, tá? Mas existem muitas formas da gente usar as plantas para outros eus nossos, né? Não só o eu físico. Então, para o nosso campo emocional, para o nosso campo mental, energético, né? Espiritual, e aí já entra, né, em outros universos. Mas a gente vai focar agora um pouco mais no físico. Então, vamos falar sobre, né, como fazer um chá, uma infusão. Então, primeira coisa, infusão é uma coisa, decocção é outra. Quando a gente vai fazer o chá de uma parte da planta, que é a parte mais mole, mais sensível, que são as flores e as folhas, que é o que a gente mais faz, aí a gente chama de infusão. Por quê? Porque a gente vai deixar a planta infusa, imersa, numa temperatura específica de água, né? E a decocção, ela já é de partes mais duras da planta, como as cascas, as sementes rígidas, tá? As raízes. Então, essas partes, elas são mais duras, a parede celular delas é mais grossa, então a água precisa estar numa temperatura maior, numa agitação molecular maior e num tempo maior para ela conseguir penetrar aquela parede da planta e poder puxar os princípios ativos, tá? A única diferença é essa, o tipo de parte da planta que você está usando para fazer o seu chá. Então, vamos falar da infusão. A infusão, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, que é, quando que você coloca a planta na água? Você coloca com a água fria e já bota no fogo? Ou você espera a água esquentar e coloca? Ou você espera a água ferver e coloca? Né? Então, esse ponto é um primeiro ponto que algumas pessoas acabam errando, né? Então, o ideal para quando a gente vai fazer um chá é a gente coloca a água para aquecer no fogo, e a gente observa ali, antes da água ferver, a gente desliga o fogo. Ou seja, a gente fala que é quando forma o colar de pérolas. Sabe quando sobe aquele fio de bolinhas, assim, começa já a querer subir um fiozinho bem fininho de bolinhas nas laterais da panela? É quando forma esse colarzinho de pérolas que a gente desliga o fogo, porque aí a gente atingiu uma temperatura ali que deve estar em torno dos 70, 80, e a gente desliga antes, para não chegar no grau de ebulição, que é 100 graus Celsius. Por quê? Se a água está muito quente, acima, né, tá ali nos 100 graus, ela vai quebrar ali alguns princípios ativos e eles vão evaporar, vão queimar, vão se perder, tá? Então, quando a gente faz uma infusão, lembrando que as partes mole da planta, folha e flor, a gente não aquece a esse nível, a gente desliga antes. Então, a gente desligou. Ou, ai, Jéssica, eu quero muito ferver a água, deixar a água ferver nos 10 minutos, porque a minha água, eu prefiro que ela ferva, não é uma água muito pura, enfim. Você pode fazer isso também, só que você espera esfriar, para esfriar um pouco para você poder colocar a sua planta. Então, você ferve a água antes, espera desfriar, depois você liga de novo, formou um fiozinho, desliga, aí você coloca a planta. Então, esse é o primeiro ponto importante. Porque muitas pessoas colocam e deixam fervendo ali a flor de camomila. E aí fica aquele chá escuro, né, até amargo. Por quê? Porque saiu tudo que você queria e o que você não queria. Saiu até clorofila, saiu, né, muita coisa ali que vai amargar o seu chá e vai perder um pouco dos princípios ativos, tá? Segundo, depois que você tá ali e colocou a planta, tem a quantidade certa. Então, se você está fazendo a quantidade para uma caneca, tá? Uma caneca de chá, você vai pegar as 3 pontinhas do seu dedo e você vai pegar isso aqui da planta, tá? Se a planta estiver seca. Se ela estiver fresca, é o dobro. Por quê, Jéssica? Porque quando a planta tá fresca, ela tem bastante água ainda, né? Ela tá viva. E aí, quando a planta tá seca, ela já tá menor. Então, quando você pega aquela quantidade, é como se fosse o dobro se ela tivesse úmida. Tudo bem? Então, você vai colocar ali 3 dedinhos. Tá fazendo 1 litro, né? Que é uma leiteira, uma caneca grande. Você tá fazendo 1 litro, você vai pôr um punhado, que é o punhado de dentro da sua mão, não o seu punho, não o volume do seu punho, mas o que cabe dentro da sua mão. Então, você vai pegar um punhado e colocar, tá? Essa é uma forma mais fácil do que a gente ficar falando gramas e tudo, porque não, né, não carece disso. Então, essas são as quantidades. Então, aí também eu já vi que muitas pessoas sempre pecam nesse ponto, porque coloca a planta demais, e aí fica um chá muito forte,
tá? Então, dependendo da planta, tem que saber dosar. O terceiro ponto é, depois que você coloca a planta, você tem que abafar com um pires, uma tampa mesmo, porque aquele vapor que vai subindo, ali está um néctar, que vai ser o nosso quarto ponto, que eu já vou falar. Então, os óleos essenciais da planta, eles evaporam muito rápido, eles são voláteis. Tanto que, quando você destila um óleo essencial, que a gente chama de destilação por arraste a vapor. Ou seja, o vapor arrasta as moléculas, porque elas são muito leves. Então, ele sobe as moléculas, leva elas para um tubinho e ali elas pingam no balão de vidro, onde depois é separado esse olhinho. Então, elas sobem. Então, todo o óleo essencial da planta que você está fazendo chá, ele vai para onde? Para a tampa, tá? Então, tem que ficar abafado. Então, nesse terceiro ponto do abafar, aqui há um erro também, que às vezes ou as pessoas não abafam, mas tem o tempo que você vai deixar a planta ali dentro. Então, quando você está fazendo uma infusão, o tempo máximo é 10 minutos, mas o ideal é de 5 minutinhos a 8 minutinhos, você já vai coar o seu chá. Não vai deixar a planta boiando lá para sempre. Então, esse é uma coisa muito comum que as pessoas fazem quando elas estão fazendo chá, elas não coam e a planta fica ali. Aí depois a pessoa reaquece o chá com a planta ali dentro, e aí vai ficando amarga e ela vai se oxidando, tá? Então a gente tem que remover a planta. Então, deu 5 minutinhos, você vai destampar, e aí, lembra que eu falei que o óleo essencial tá na tampa? Ou no pires, né? O que você estiver usando, você vai virar e derrubar essas gotas dentro, porque é o néctar do seu chá. E aí muitas pessoas, né, acabam tirando e bota já na mesa, ali na bancada, né? E aí escorre tudo ali. Então, né, isso daí é um ponto bem chave, assim, né? Você devolve as gotinhas para dentro do seu chá. E aí você coa e consome, e aí esse é o quinto ponto, você consome esse chá no tempo adequado. O ideal é as primeiras 4 horas. Tem literaturas que falam que pode ficar 8 horas, tem literaturas que falam 16 horas, e eu já vi literaturas falando 24 horas. Mas, né, quanto mais cedo você consome esse chá, mais vitalidade ele vai ter, porque com o tempo ele vai oxidando, né? Oxidando é o processo dos radicais livres, né? Vai se decompondo, se degenerando, vai perdendo os princípios, tá? Então, quanto antes você consumir esse chá, melhor. Então, esse é o joguinho dos 5 erros, né, do preparo das infusões. E aí, Jéssica, então, o que muda disso para decocção? Que é, como eu falei no começo da aula, que são as partes rígidas, duras da planta. Então, vamos dar um exemplo, né, porque a infusão é fácil, folha e flor, né? Então, flor de camomila, flor de calêndula, folha de alecrim, folha de manjericão, folha de artemisia, folha de gerânio, que é a malva cheirosa, tudo isso é infusão. Agora, quando a gente vai fazer decocção, que são as partes rígidas, exemplos. é, Ginger, como é que é? Gengibre, né? Gengibre, açafrão da terra, né? Também chamada de cúrcuma, canela em pau, cravo, botão do cravo, semente de cumaru, semente de anis estrelado. Então, todas essas são rígidas, né? A casca, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é o barbatimão, que a gente vai falar dele agora, né, na sequência do banho de assento. A gente não ingere o barbatimão, mas, por exemplo, ele seria uma decocção também, tá? Então, essas partes a gente faz a decocção, que a diferença você vai colocar as plantas na água, já vai tampar, já pode botar com ela fria mesmo, não tem problema, e vai deixar ferver. Aí pegou fervura, aí sim você conta 10 a 15 minutos fervendo ainda. E aí fica lá fervendo uns 10, 15 minutos, porque como eu falei, é rígido, a água precisa ter tempo de penetrar aquela parede da planta para puxar os princípios. Então, aí sim, fica fervendo uns 15 minutos, aí você desliga, deixa esfriar ali mais uns 15, 20 minutos abafado, devolve as gotinhas, coa e pode tomar o seu chá, tá? Então, essas são as diferenças. Então, agora eu tô curiosa, né? Quem aqui já faz tudo desse jeito? Levanta a mão para eu ver quem aqui já faz todas essas etapas, né? Ninguém, gente. Vocês viram o joguinho de 5 erros.
Sempre alguém é pego nesse joguinho, né? Quando eu aprendi isso também, eu também fazia, né? Tudo de outro jeito. Então, assim, é só para essas dicas são mais para a gente melhorar, né, a nossa capacidade de poder ter, né, todos esses presentes que a planta tem para oferecer. Quer falar alguma coisa sobre isso, Maria? Tá bom. E aí, como eu falei, algumas irmãs estão chegando ainda, sejam bem-vindas, né? Eu e a Maria já nos apresentamos, nós estamos gravando a aula para quem perdeu o começo ou quem não conseguir entrar, que está no grupo, poder assistir depois. Rapidinho, teve gente que mandou mensagem aqui perguntando, né? Acho que a Jess vai responder tudo no final, né, Jess? Melhor? Isso, eu vou responder. É que eu não estou conseguindo ver as perguntas. Deixa eu ver tiver alguma coisa já relacionada com o que eu falei, eu já até respondo. Tem. Aqui. Isso, achou? É o mesmo ponto que se faz o cacau, então? Essa foi. Então, Gabi, o cacau, como ele é uma semente bem rígida, não tem problema se ele ferver, né? Mas como eu faço o cacau, quando eu vou fazer uma bebida do cacau puro, eu gosto muito de fazer com ervas aromáticas. Eu gosto, né, em vez de tomar só o cacau com água. Então, nesse caso, eu faço a minha infusão e decocção antes. Geralmente, decocção, porque eu gosto de colocar é, cardamomo, canela em pau, cravo, que são todas partes de planta que precisam ferver, fazer a decocção. Então, eu faço a decocção, aí quando já terminei a decocção, já desliguei, já abafei ele um pouco, aí eu jogo o cacau líquido já, que eu derreto em banho-maria, né? E aí eu misturo. Mas não tem problema se ligar com o cacau e ferver, porque ele é uma semente. Só uma coisa para adicionar, né, nesse tema de chás, é interessante a gente saber, porque às vezes a gente quer fazer um tratamento com chá, mas só toma uma xícara e fala, não funcionou, ou desiste no meio, antes de receber, né, os princípios ativos e o que aquela planta tem a oferecer de fato. Então, tratamento é outra coisa, né? Você tomar um chá, às vezes, para uma cólica, tudo bem, mas você fazer um tratamento mais extenso, mais crônico, às vezes, para uma questão crônica, para é, questões muito da menopausa, né? Normalmente a gente usa, por exemplo, a mora negra, folhas da mora negra. Tratamentos precisam ser mais extensos. E aí, a via de regra, normalmente se fala de 3 xícaras de chá por dia quando é tratamento. Isso vai depender da planta, vai depender do que você está buscando, mas normalmente o tratamento ele precisa ser mais comprido, né? 3 xícaras de chá por pelo menos 7 dias para você ter efeitos maiores para tratamento, tomar como remédio mesmo, né? E é importante saber também quando parar de tomar, porque às vezes a gente fica achando que o que é natural não faz mal, o que é natural não tem contraindicações, e é possível que tenha, né? Além de alergias, pode ser que faça mal em uma grande quantidade. Então, tudo que a gente fala, até de sintético e natural, é interessante não passar de 3 meses. Até o própolis, às vezes a gente está acostumado a tomar própolis para imunidade, 3 meses é o que a gente fala de limite, aí pelo menos uns 14 dias, 2 semanas de pausa para o seu corpo é, voltar a sentir depois o que essa planta tem a oferecer, a resina, enfim, porque senão o corpo acostuma e vai perdendo os princípios, né? Então é interessante saber disso, tá? Muito bom você ter pontuado isso, porque tem esse preconceito com relação à fitoterapia, porque as pessoas, né, nós pessoas estamos acostumados com o imediatismo, né, que um remédio ali alopático traz para aliviar uma questão, mas muitas vezes não está tratando, né? Então, e quando é algo de tratamento, todo mundo vai lá, toma, põe para despertar, toma o comprimido, toma todo dia, mas o chá, né? As pessoas têm essa preguiça ou essa falta de disciplina quando quer fazer um tratamento natural, né? Que vai levar mais tempo que um alopático, né? Mas qual que é o benefício disso? Não vai ter aquele monte de é, como é que chama? Quando dá um efeito reverso que os remédios podem causar? Me ajuda. Não lembro a Colateral. palavra. Colateral, obrigada, Flávia. Então, né, não vai ter aquele monte de efeito colateral, não vai atacar o seu fígado. Claro que, lembrando,
Não quer dizer, porque é um tratamento natural, que é com plantas, que a gente vai tomar indiscriminadamente, sem pesquisar sobre o assunto. Então, o que eu sempre indico para as mulheres, né, que chegam nas minhas rodas, que querem começar a se tratar mais com plantas, fazer tratamentos mais naturais, o que eu indico? Escolha 3 plantas que você gosta, né, que você já viu que você gosta de tomar o chá dela, que ela te faz um efeito bom para o seu organismo, e você pega essas 3 plantas e estuda elas. Uma borboletinha aqui. E estuda essas plantas, né? Então você vai ver o nome científico dela, você vai entender um pouco sobre o crescimento dela, você vai ler sobre os seus benefícios, você pode fazer um desenho dela no seu caderno, e assim você vai, aos poucos, aumentando o seu rol de conhecimento. Entendeu bem essas plantas? Ficou uma semana tomando ali o chá de uma, sentiu ela no seu corpo, no seu coração, entendeu a energia dela ali com a sua, legal, agora eu vou estudar aqui essa outra que eu gosto, aí vai para aquela, né? E assim você vai entendendo mais também. A Gabi perguntou aqui sobre adoçar o chá. Eu não indico adoçar o chá. No começo, para quem está habituado, né, com esse paladar mais adocicado, pode ser um desafio, principalmente se for uma planta mais amarga, né, como a artemisia, a carqueja, que é super amarga, mas é muito medicinal, né, principalmente para o nosso fígado, para desintoxicar o fígado. Pode ser um desafio, mas depois o seu paladar, as suas papilas gustativas, elas vão se adaptando, elas têm essa inteligência, né? E aí passa a ser até estranho você tomar um chá adocicado. Por que que eu não indico adoçar? Ah, é porque o açúcar é o vilão? Não, não é isso. É porque, claro, também tem isso, né? Mas por quê? Porque as moléculas do açúcar, da glicose, de outros tipos, né, de açúcar, como a frutose e outras, elas podem se ligar às moléculas do princípio ativo que iriam para o seu organismo e chegariam ali no seu sistema para trazer algum alívio para alguma queixa física. Só que essa molécula de açúcar, ela pode atrapalhar essa absorção, tá? Então, esse é um dos principais motivos que na fitoterapia a gente não indica adoçar o chá. Bom, então é isso. Então, vamos perder esse preconceito e entender que se eu quero fazer um tratamento com plantas, eu ainda não tenho muito conhecimento, eu busco uma ajuda, né, de uma fitoterapeuta, de alguém, ou eu estudo bastante, eu vou com calma, pego uma planta aqui, né, segundo ah, os conteúdos que tem disponíveis hoje de estudo daquela planta, ela é uma planta mais tranquila, como uma camomila, né? Plantas que a gente sabe que não tem uma ação que a longo prazo, né? Se você não souber usar, ela pode sim te causar alguma questão. Porque sim, tem plantas que são hepatotóxicas, enfim, plantas que podem afetar o seu rim se você tomar ela há muito tempo, tá? Então, é isso que a Maria falou. Nunca fique mais de 3 meses tomando uma mesma planta todo dia, tá bom? Bom, então agora a gente vai adentrar sobre o banho de assento, né? Que é uma outra forma de se usar a infusão e decocção das plantas, que a gente já viu sobre o uso interno, e essa é um uso externo, né? Para a saúde da nossa vulva, da nossa vagina, da nossa região pélvica como um todo. O banho de assento, ele é uma técnica ancestral que existe em todos os cantos do planeta. Então, todos os povos têm alguma forma ali de usar os banhos, né? Que tem os banhos corporais, tem os banhos de assento, tem muitos tipos de forma de usar as plantas com o vapor e o calor delas e difundidas na água. Na ciência moderna, hoje, as que mais utilizam seria a fitoterapia e a ginecologia natural, em que a gente indica o uso do banho de assento para tratar ou prevenir questões, queixas, né, na nossa região pélvica, tá? Mas a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, os conhecimentos africanos, os conhecimentos indígenas, você vai encontrar referências sobre o banho de assento para as mulheres. Não só as mulheres, também é indicado para homens, mas a necessidade deles é muito menor, né, do que das mulheres. Então, eu não conheço nenhum homem que faz banho de assento, mas é indicado também para questões de próstata, para hemorroidas, tá? Para algumas questões que o homem que o homem talvez tenha na glande dele, né, que é a cabeça do pênis. Então, o homem também pode fazer banho de assento. Bom, e então ele é muito usado para aliviar sintomas, né, de coceira, de candidíase, de vaginose, de alguma inflamação,
né? Às vezes está com alguma inflamação na glândula de Bartolini, né? Que é logo acima ali do nosso clítoris. Não sei se alguém já teve isso, forma uma bolinha bem dura em cima, assim, dói, machuca. Pode ajudar para alguma fissura, tá com a vagina seca ou tá com a vagina ferida por alguma sensibilidade, enfim, para muitas questões. E aí, o que que vai mudar no banho de assento? A planta que você vai usar. Então, eu vou explicar de modo geral como funciona fazer um banho de assento e depois a gente vai falar sobre algumas plantas, tá? E aí a gente já fala delas tanto para uso oral quanto para esse uso externo, ok? Levanta a mão quem já fez banho de assento para eu ver né, como é que tá aqui o grupo. A Helena, a Gabi, a Raíssa também. Legal. A Josi. Ótimo, queridas. Que bom. Bom, então. O banho de assento, a gente vai fazer uma infusão e ou uma decocção. Por que e ou? Porque às vezes você quer fazer um banho de assento que vai envolver plantas moles e plantas rígidas. E aí isso no chá também. Isso é até uma dica legal. Vamos supor que você quer fazer um chá de gengibre com camomila. Eu amo fazer gengibre com camomila para cólica menstrual, tá? E também para dor de cabeça. Ou mulungu e camomila, também para dor de cabeça. Aí o mulungu e o gengibre, eles são rígidos, você tem que fazer uma decocção, mas a camomila, ela é delicadinha, você tem que fazer uma infusão. Então, o que que eu faço? Eu faço a decocção primeiro, fica lá fervendo, lá, né, a casca, desligo, espero baixar um pouco, aí, quando baixa a temperatura, eu coloco a camomila, abafo de novo, deixo 5 minutos e coo tudo, tá? Então, você pode fazer as duas juntas. Em vez de deixar a camomila lá fervendo junto com a casca, entendem? Assim a gente não perde os princípios da camomila. Então, você pode fazer isso para o seu banho de assento. Aí você preparou lá a sua infusão ou decocção, e aí você vai colocar numa bacia. O ideal que eu aprendi é que seja uma bacia bem grande, a ponto de você estar sentada dentro dela e a água chegar quase no seu umbigo aqui. Só que aí tem que ser quase uma banheira, né? Tem que ser uma bacia bem grande. E às vezes a gente não tem. Então não deixe de fazer se você não tem. Se a bacia que você tem, a água vai chegar só aqui na base da sua pubis, tudo bem. O importante é pelo menos a vagina estar imersa. Mas se você conseguir uma bacia que a água chega, né, para cima do seu ventre, ou seja, ela vai cobrir ali seu útero também. Porque a sua pele, ela também vai estar absorvendo, né, essas medicinas que vão estar ali na água, tá? Além de você trazer esse calor e esse acalento da mãe água ali para a altura do seu útero, tá bom? Então, você coloca essa água na bacia, né, o chá, e você vai deixar numa temperatura que seja gostosa, né? E que não vai queimar a sua pele, tá? Cuidado, porque eu já quase queimei a periquita uma vez. Então, pode acontecer, porque eu fui tão, né? Ai, que delícia, já vou sentar. E aí eu já fui sentando. E aí eu levantei correndo, assim, porque na minha mão tava boa a temperatura. Mas para minha vulva, que é bem mais delicada, foi tipo escaldante, assim, né? Então, presta atenção, né? Sente, deixa uma água morninha, porque você vai ficar sentada, submersa ali, né? O seu quadril, por 15 minutos. Então, 15 minutos é um tempo que a água vai permanecer morninha, tá? Então, não é mais do que isso. 15 a 20 minutos é o suficiente para um banho de assento. Então, no momento que você está sentada ali, fazendo seu banho de assento, eu gosto muito de conectar com o canal vaginal e fazer movimentos também com os lábios da vulva, para que você. Bom, acho que, não sei se todas sabem, mas quando a gente fala vulva, a gente está falando da parte externa, tá? Da nossa vagina. Então, ali os grandes lábios, o clítoris, a parte que a gente vê, essa é a nossa vulva. Quando a gente fala vagina, a gente está falando do todo, também do canal vaginal, né, que vai até o útero, tá? Então, você pode fazer movimentos com a sua vulva e com o seu canal vaginal, de como se você estivesse querendo fazer sucção. E aí vai abrindo. E assim, a água do chá que está ali, ele vai penetrando. Então, você pode fazer esse movimento, e esse é um momento muito gostoso de você se conectar, né, com seus órgãos, com o seu feminino, e você ir intencionando ali com as ervas esse tratamento que você está fazendo. Agora falando sobre tratamento, né? Então, o banho de assento,
Você pode fazer assim, só às vezes, nossa, eu quero relaxar, quero me conectar aqui com o meu feminino, quero receber uma nutrição. Então, assim, um banho preventivo, um banho amoroso, você pode fazer a qualquer momento, tá? Posso fazer menstruada? Se você tiver uma necessidade ali de você tá sentindo que tá ferida, que tá delicada, que tá precisando, você pode fazer com uma água bem morninha, não tem problema, pode fazer também. Mas geralmente na menstruação a gente só deixa ali fluir, né? Eliminar ali alguma energia, fazer nossa limpeza mensal, né? Então geralmente a gente não faz, mas se você precisar, você pode, tá? É, então você vai ficar ali imersa. E aí, se você quer fazer. Ah, voltando, perdão, tinha perdido o fio da meada. Então, essa pode ser um banhinho assim, preventivo. Agora, se você quer fazer um tratamento, então vamos supor que você tá com uma candidíase ou você tá com uma vaginose, que daí no caso é bacteriana. Você pode fazer banho de assento, aí você já vai seguir um protocolo um pouco mais rigoroso. Às vezes é desafiador conseguir fazer, né? Eu digo isso porque eu também sou uma mulher moderna, né? Também tenho meus montes de compromissos, ainda não tenho filhos, né? Então muitos aqui ainda têm filhas, né? Que daí já é um degrau acima. A Maria tem dois nenéns lindos, então eu sei que pode ser desafiador, mas se você consegue fazer, ter essa disciplina, vai te ajudar muito. Então, como que é? Você vai ter que fazer pelo menos 2 banhos por dia, tá? 2 banhos de assento por dia, e você vai fazer pelo menos 7 dias, para ter algum efeito para aquela questão que você está atravessando, tá? E bom, e aí que entram algumas plantas, né, para esse tratamento, que a gente pode falar agora um pouquinho delas. Antes de eu entrar para falar as plantas, Maria, se você quiser complementar alguma coisa desse conteúdo que eu trouxe. Uhum. É só também um alerta, né? Principalmente para candidíase e questões inflamatórias, feridas. É interessante que a água seja mais morna, do que quente, né? Não está quente de forma alguma, então de morna para até mais friazinha mesmo, pode ser mais desconfortável. Mas sempre que a gente está com questões quentes, né, de inflamação, vermelhidão, feridas expostas, o calor ele vai piorar, porque a inflamação ela já tem essa característica, né, do calor. Então, pode fazer, é ótimo, por exemplo, com para candidíase, com orégano, com melaleuca, com diversas plantas antifúngicas, mas não pode estar quente, nem quando tem feridas, quando tem é, inflamação mesmo, quando está com coceira, às vezes, dependendo do que for, pode ser, mas coceira já é também um sinal de calor, então é legal evitar o banho muito quente. E você não falou do tempo, Jess, que você recomenda, uns 15 minutos, né? O ideal. Isso, 15 a 20 minutos é o suficiente. E esse ponto é super importante, né? Então, se você não tiver com alguma questão assim de inflamação, pode ser uma água morna para quentinho, né? Para ser ali prazeroso também. Mas se tá inflamado, deixa só uma morninha mesmo, assim, né? Que é o suficiente, porque assim, os compostos medicinais da planta já estão ali, você já fez o chá, tá? Diferente de um escalda-pés, né? Acho que muitas aqui já devem ter feito escalda-pés. Geralmente a gente coloca a planta na hora ali, nem fica fazendo chá antes, né? Agora nesse não, você vai fazer antes, como eu expliquei, tá? Para que daí já vai estar tudo difundido ali na água e você só senta. A Maria comentou, por exemplo, do óleo essencial de tea tree está com candidíase. Eu acho que esse é o único momento que a gente indica, que eu, por exemplo, indico também, né, um óleo essencial no banho de assento. Fora isso, eu não indico que coloque óleo essencial no seu banho de assento, somente as ervas, que podem ser frescas ou secas, né? Naquela proporção que eu falei. Você tá. Ah, e tem isso, eu não falei muito da proporção para o banho de assento, mas é mais. Você pode pôr mais planta do que se você estivesse fazendo um chá, tá? Então, por exemplo, você vai fazer ali uns 3 litros. Aí você vai botar 3 punhados maiores, assim, de planta, sabe? De planta seca. E se for a fresca, né? O dobro, tá? É, Tá, essa da Flávia a gente responde depois, tá, Flávia, essa é a sua pergunta. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Maria, eu cheguei a te enviar algumas imagens. Se você puder, quando eu estiver falando de algumas plantas específicas, colocar a imagem delas. Começa pela camomila, por favor. Enquanto isso, já vou falando. Então, gente, a camomila.
né? Ela é uma planta que ela é até um pouco subestimada, eu diria, né? Por quê? Porque é uma planta que a gente tem acesso fácil, que é muito comum, que parece que ela é muito boazinha, né? Ah, é camomila, tal. Às vezes a gente nem pensa nela, mas ela é a nossa maior aliada, tá? Ela é uma das maiores aliadas da mulher, porque ela vai ajudar em tudo. É uma planta que, se você for ler os benefícios, você fala, não é possível, a planta faz tudo. Ela vai ajudar desde o leite, vai ajudar na menopausa, vai ajudar nisso, é tudo assim, né? Claro que tem algumas que vão ter um poder maior do que ela, um poder de ação para algumas coisas, mas ela, um pouquinho de tudo ela ajuda. Então, ela é aquela mãe amorosa, ela vai ajudar um pouquinho para tudo. Então, como eu falei, eu uso para dor de cabeça, eu uso para cólica, né? E ela, no banho de assento, ela, além dela ser calmante, ela é anti-inflamatória, tá? Então, ela vai ajudar com inflamações, com irritação, com coceira, é, então, ela também tem a ação, como é que chama? Que ajuda, ela ajuda a descer o sangue, eu esqueci o nome, alguma coisa Goga, essas palavras, mas eu não lembrei agora. Você lembra, Maria? Pulagoga? Ah, Não não sei se é. lembro agora. Mas ela ajuda a descer o sangue também. Então, ela é uma planta que também ajuda com o ciclo menstrual, tá? E claro, tem todos os benefícios no uso oral que a camomila traz, né? Então, ela ajuda a acalmar em situações de estresse, ela te prepara também ali para receber a sua menstruação. Se você está sentindo uma cólica, pode tomar chá de camomila, aí você vai tomar, assim, pelo menos umas 3 xícaras, 4 xícaras no dia, né? Para ela ter um efeito significativo, não é só um chazinho, né? Então, se você quer que ela tenha um efeito mais profundo, tá? Então, a camomila é nossa grande amiga. Então, sempre, né, toda bruxinha tem que ter um pote de camomila na sua cozinha. Emenagogo, gratidão, Flávia. É, Ela é bom, muito aí digestiva também, né? digestiva, então dor de estômago, má digestão, azia, queimação. Como eu falei, ela vai servir para tudo. O barbatimão, eu acho que eu também te mandei essa imagem. O barbatimão, muitas pessoas não conhecem porque não é uma planta que a gente ingere, tá? Não é indicado fazer chá para tomar, tá? Porque ele é cicatrizante a nível master, então ele pode inclusive dar uma colada no seu estômago, tá? Se você tomar barbatimão, então não é indicado. É, Só quem tem muito conhecimento, eu já vi assim 2 referências que falam de tomar chá, mas eu não indico. E ele é conhecido até como a casca da virgindade, porque falam que ele é tão cicatrizante para a vulva, né? Para quando está ali com alguma ferida, alguma infecção, né? E ele é bem antisséptico, então ele é muito bom se você está com uma vaginose, por exemplo, tá? Então falam que ele é a casca da virgindade, que fala que ele é tão cicatrizante que a mulher volta a ser virgem se fica fazendo muito banho com ele, mas óbvio que não é verdade, né? Não vai criar de novo ali o nosso tampão, nada disso. Então, ele é uma planta que eu indico por ele ser adstringente, cicatrizante, antimicrobiano, tá? E indicado para essas infecções de modo geral que possam ter na nossa vulva, na nossa vagina, tá? Então, ele Ele é. é Pode falar. muito, muito, muito indicado no pós-parto. Todas as pessoas, assim, até médica, doula, me indicaram muito no pós-parto e eu fiz com ele no pós-parto. É muito bom. Quando eu tive uma infecção de urina, ele me ajudou muito também. Eu não precisei ir para o médico, né, de conseguir controlar a infecção antes dela, né, crescer a ponto de eu ter que tomar antibiótico, essas coisas. Então, você começa a perceber sinais do seu corpo, já faz o preventivo. Já começa a fazer banho, né? Porque você conhece o seu corpo, né? Se a gente está atenta, a gente escuta, já começa a tomar seu chá, tá? Então, ele é ótimo para isso. Uma outra muito amiga das mulheres é a calêndula, né? Então, a calêndula, ela é uma das plantas mais cicatrizantes também que a gente tem, uma das flores mais cicatrizantes, anti-inflamatória, né? E ela também pode ser usada na candidíase, tá? Além também da vaginose, ela é boa para candidíase, é indicada também no pós-parto, por ela ser cicatrizante e ela trazer, assim, ela ajuda a manter a pele elástica. Diferente do barbatimão, que ele já é adstringente, então ele estica.
sabe? Quando estica assim a astringente, a calêndula ela já tem uma suavidade. Você pode fazer um banho de assento com os dois, tá? É o que eu uso quando eu tô sentindo assim uma infecção bacteriana. Então eu uso barbatimão com calêndula e camomila. Eu gosto muito desses três juntos, né? Tem o orégano, que a Maria falou, que é bom para candidíase, né? Aí a candidíase pode ser o orégano e a calêndula, por exemplo, né? E aí já entram também, você pode até usar outras, né? Por exemplo, mineral, que não é vegetal, você pode usar, por exemplo, bicarbonato, também tem o vinagre, né? Que daí depende do tipo de infecção que você está. Mas aí, nesses casos, é bom também você sempre conversar com alguém que tem algum conhecimento para te ajudar. Então, essa calêndula, por que que a gente está mostrando as fotos? Porque existem os nomes populares das plantas e há muita confusão, né? Então, às vezes você fala erva cidreira. Tem gente que erva cidreira pensa no capim-limão. Tem gente que pensa na melissa. Tem gente que pensa na erva cidreira mesmo, né? Então, os nomes populares, eles confundem. Então, sempre procura também a sua planta pelo nome científico, para você ter certeza que é aquela planta. E aí você pesquisa na internet. Gente, hoje tem chat GPT, hoje tem muita coisa que te ajuda a achar as informações, mas você sempre confere aquela informação, né? Vendo se tem um artigo por trás, né? Uma fonte confiável que está passando aquela informação. Porque hoje, com essa era, né, das blogueirinhas, das influencers, a gente vê muita informação equivocada. Eu já vi muita coisa equivocada na internet, tá? Bom, vou falar também da Rapidinho, lavanda. Pode falar. só para complementar da calêndula, para quem tem bebê, né? Eu vou falando, gente, o que ajudou aqui, que eu às vezes pode ajudar vocês aí. Só óleo de calêndula que me ajudou com a queimadura do meu nenê. Assim, tentei de todas as pomadas mais fortes para queimadura, até as mais naturais. E o que depois me ajudou foi passar o óleo de calêndula e também passar uma pomada em cima, porque ele fez ficar mais absorvente a pele dele. Mas o óleo de calêndula foi essencial. E aí eu comprei numa farmácia de manipulação que eu confio, mas tem algumas marcas confiáveis também para você comprar. E ele é muito bom para pele também, para acne, para rosácea, é super cicatrizante para pele também. E para complementar, né, que a Jess falou ali, a gente confunde às vezes. O Google tem uma chama Google Lens, que você aperta ali do lado direito, é uma câmera que abre e o que você mostrar para ele, ele vai te dizer o nome. Então você, depois que você aprender isso, você vai passar em todos os lugares que tem planta, você vai querer ver qual que é o nome da planta, se ela é medicinal. É muito legal. E também, para não confundir, né, às vezes saber a procedência da planta, se é aquela planta mesmo, diz que o ideal, assim, da gente saber qual que é a planta seca, porque a planta seca, às vezes a gente não consegue nem saber o que que tá ali de verdade, se é uma planta boa, é você conseguir identificar a planta mesmo seca. Pode ser que às vezes ela tá muito triturada, tá um pouquinho mais difícil, mas o ideal é você conseguir olhar a planta seca e você saber que aquela planta é de fato o que você tá querendo, né, Jéssica? Sim, super importante você falar sobre isso, porque você tem que ter também certeza da procedência da planta que você está usando. Sempre que você conseguir uma planta fresca e você mesma secar, esse é o sonho, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a isso. Então, né, se você conseguir alguma vizinha, alguém que tem ali, né? É melhor, senão você procura uma fonte boa para comprar ervas orgânicas, se possível, né? E que vão estar ali numa boa condição de armazenamento, tá? Porque muitas plantas que a gente compra a granel, você pode ver, elas estão todas da mesma cor ali, meio marrom, escura, picada, muito seca, você não sente nem o cheiro da planta mais, tá? Então isso é importante. Essa que tá aí na tela, todo mundo conhece, essa é a lavanda brasileira. A lavanda brasileira, ela é a lavandula dentata, é o nome científico dela. Aquela lavanda que a gente usa o óleo essencial, que tem aquele cheiro bem doce, que acalma, que a gente usa para se acalmar, que põe no travesseiro para dormir e tal. Essa daí é outra lavanda, é a lavanda europeia. A lavanda europeia é a lavândula angustifolia. Então, elas são plantas diferentes. A nossa lavanda, que é a que cresce aqui no Brasil, ela, ela tem uma função diferente da outra. Qual que é? Olha só, a outra, se você toma um chá da outra, você acalma. Essa te ativa. Então, elas são opostos. Porém, no uso tópico, elas são semelhantes, tá?
Então, quando você vai fazer um banho com ela, é um banho calmante e um banho também de aceito muito bom para quem costuma ter cólica e ter muita TPM, você começar a fazer na TPM ali, pegar uns 3 dias, vai fazer uns banhos esses dias. Tá já ir te preparando, porque você faz uma imersão ali nela e ela ajuda ao seu ciclo vir de uma forma mais harmônica, mais suave, né? E outra planta muito boa para isso é a Artemisia, que também acho que tem a imagem aí, tá, Maria, da Artemisia. A Artemisia, ela também, ela é conhecida, na verdade, como a planta da mulher, né? Esse uma descrição muito usada para Artemisia. Tanto que o nome dela é dado esse, né, devido à deusa Ártemis, né? Então a Artemisia, ela é uma planta muito amiga da TPM, para aliviar a TPM e para trazer um ciclo menstrual mais equilibrado. Você pode começar a tomar chá de Artemisia no seu período pré-menstrual, para que você tenha uma menstruação mais suave, que não vai ter tantos desequilíbrios hormonais, tá? Então a Artemisia é ótima. Eu acho que eu não coloquei foto do gerânio. Se você quiser encontrar aí, Maria, a malva cheirosa, né? Então, uma outra planta muito legal é o gerânio, que a gente chama também de malva cheirosa, que é diferente daquele ornamental, que é redondinho, dá umas florzinha colorida. Aquele é ornamental, aquele não é o gerânio medicinal. O gerânio medicinal, a Maria vai colocar a imagem aí pra gente. Ele tem a folha mais cerradinha e maior, né? E ele é uma planta muito especial também para o momento da mulher madura. Então, quando você está começando a sentir que você está entrando na perimenopausa, você pode tomar bastante chá dessa planta, sem contar que é uma delícia, tá? O gerânio. Vou ver se a Maria encontra a imagem dele. Aí, queridas, a gente teve uma falha na comunicação, eu e a Maria. Nenhuma das duas estava com um Zoom pago, porque eu não estou Pois usando é, mais para eu dar. acho que eu acho que o meu tá pago sim, porque se tá É, gravando é porque ele tá pago. ah, E ele então tá. aparece aqui, ele aparece uma mensagem caso fosse acabar. Ele aparece 10 minutos Bom. antes, então se for acabar, vai aparecer. Ótimo. Porque eu tava achando que ia cair, porque eu falei, nossa, a gente já passou, né? Que bom, então deu certo, não foi falha na comunicação. Achou, Gerânio? Olha só como ele é diferente. Tá, eu vou escrever o nome científico dele aqui. Pelargonium graveolens. Tá? Esse é o gerânio que a gente toma o chá, não é aquele ornamental. Então, sempre pesquisem, tá? Ah, tá escrito ali o nome científico. Olha, tô nerd, acertei. Então, essa planta, ela é ótima para esse momento, né, da perimenopausa, mas também para quando você está ovulando. Porque, claro, gente, a gente não tem que se cuidar só para ter uma TPM saudável, uma menstruação saudável. A gente quer estar o mês inteiro, né, o melhor possível, dando o nosso melhor, né, estando ali firme, presente, para realizar nossas funções, para ser feliz. Então, é uma planta muito boa também para você tomar quando você estiver ovulando, tá? Quando você estiver naquele momento fértil. Bom, eu queria falar de mais uma planta, que é a tansagem. Eu acho que eu coloquei a imagem aí também. A tansagem, poucas pessoas conhecem, porque ela é uma punk, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, punk, P-A-N-C, que é plantas alimentícias não convencionais. Então, ela é uma das plantas mais medicinais estudadas no planeta Terra. Na China, ela é a planta mais estudada, tá? Que é o Plantago major, nome científico. Ela nasce na calçada, ela nasce na beira do campo, sabe? Ela é uma planta espontânea, é uma ruderalis, né? E essas sementinhas que ela dá aí no meio, muitas pessoas também não sabem disso, então, fun fact, isso daí é o psyllium, tá? Que vendem super caro por aí. São as sementes da tansagem, que é muito usado para regulação intestinal. Mas o que eu vou falar aqui agora é das folhas dela, tá? Então, se vocês observarem, ela é uma gimnosperma, né? Ela não tem aquela folha, aquela folha que a gente está acostumado, que é, né, o tracinho no meio e os tracinhos subindo assim, né? Aquela folha que a gente está acostumada. Ela é aquela folha que é a folha com os traços só numa direção, para cima, né? Então, é fácil de identificar, tá? A tansagem. Você também encontra ela para comprar. Eu já comprei até pelo Mercado Livre de uma marca que é orgânica, tá? Então você acha fácil também, mesmo que você não encontrar por aí. E ela é muito boa para infecção.
muito boa. Você pode tomar o chá dela, você pode até macerar ela e tomar o sumo, você pode comer ela na salada, tá? Crua, você pode comer. É uma planta que ela aumenta muito o seu sistema imunológico e te protege de infecções, né? Eu tenho histórias de amigos que já que estavam, tipo, uma infecção super severa, remédio não resolvia e entrou num tratamento profundo com a tansagem e, né, resolveu. Então, você pode fazer os banhos com ela e pode tomar o chá dela, que é muito bom para vários órgãos, para o seu sistema todo, uma planta muito medicinal, tá? Espero que vocês estejam anotando todos esses nomes, aí depois faz aquela sugestão que eu dei no começo da aula, né, de começa estudando 3 plantas, vai a fundo naquela planta, fica uma semana tomando chá dela, sente os efeitos dela no seu organismo, sente a vitalidade que ela vai te trazer, o que que você vai sentir ali de melhoria na harmonia, né? E assim a gente vai estudando as plantas. Bom, para não estender muito mais, agora eu vou responder algumas perguntas que estavam aqui, que estão relacionadas com o que a gente estava falando, e aí eu vou passar a palavra para a Maria trazer também, né, uns outros conteúdos, e aí depois a gente fala um pouco mais, né, sobre esse encontro que a gente vai realizar, e aí tira mais dúvidas, tá bom? Vão anotando as suas dúvidas. Eu já vou responder duas que eu vi aqui, né? É, olha só, a Helena falou que na Bahia elas usam muito para banho de assento a aroeira. É perfeita, é uma planta muito, muito aliada do feminino também, que é a aroeira, que é a pimenta rosa. Vocês já devem ter visto aquela sementinha rosa que é muito usada na culinária, até chique, assim, né? E a aroeira ela é uma planta, é uma árvore, né, do Cerrado Transição Mata Atlântica. Eu tenho muito aqui na região também. E a casca dela é muito medicinal. As folhas também são usadas, mas é mais a casca também. E ela é super antisséptica, muito boa para fazer também. Então, vocês veem, tem muitas possibilidades de plantas, tá? Na sua região, às vezes, tem até outras plantas, e aí você pode conversar com as mulheres antigas, tirar dúvida, pega uns nomes, aí pesquisa na internet, sabe? Faz o teu estudo. A Helena também perguntou se a gente coa as ervas para o banho de assento, né? Se você coa o chá. Eu coo, tá? Para ficar ali mais confortável e não ficar também saindo até demais. Então, se você já fez ali a decocção e a infusão certinho, você pode coar, né? E você fica só na água mesmo. E tinha mais uma pergunta aqui da Flávia. Ela falou se a gente indica modificar padrões alimentares, né, que possam estar ligados a essas inflamações e infecções fúngicas. Com certeza. Aí já, né, é que vai um pouco além do tempo que a gente tem disponível, mas dentro da fitoterapia, da ginecologia natural, da naturopatia, da naturologia, é feita uma anamnese, todo um estudo de vários padrões e também de coisas que a pessoa pode trazer ali para o tratamento, né? Então, padrões que a gente precisa equilibrar ou até excluir, né, aquilo de alguma forma do nosso cotidiano, né? Padrões que a gente tem que acolher, né? Novos hábitos. E um deles, né, um que a gente precisa com certeza modificação, os padrões alimentares, porque tem alimentos que eles favorecem a infecção, né? A gente já sabe, acho que muitas aqui já sabem, que o açúcar, por exemplo, é um deles. Então, quando você tem uma dieta muito baseada no açúcar, né? Então, não só o açúcar, eu não estou falando só o açúcar que a gente adiciona, né? O açúcar da cana, mas também carboidratos de modo geral e farinhas muito refinadas. Então, muito pão, né? Muita farinha de trigo, é, então, que é um carboidrato, né? Um açúcar. Então, quando você está tendo uma inflamação ali, uma infecção, na verdade, desculpa, bacteriana, uma infecção fúngica, principalmente a candidíase, gente. Candidíase, se você quer resolver a candidíase, você precisa excluir o açúcar adicionado e reduzir ao máximo carboidratos, né? E focar numa alimentação mais baseada em folhas verdes, em sucos detox, assim, né? Fazer uma limpeza, fazer uma desintoxicação do seu organismo que vai te ajudar a combater aquela infecção. Quer adicionar alguma coisa sobre isso, Maria? E aí depois você já pode pegar a palavra. Uhum. O que você falou, né? Para fungo, açúcar é alimento para fungo, né? Então, até fruta, assim. As frutas mais doces é interessante diminuir quando você está lidando com a crise de candidíase e quando é candidíase de repetição, né? Porque mesmo a frutose, as frutas mais doces é interessante diminuir. E é óbvio que se você tem uma alimentação rica em carboidratos simples, a fruta é o último que você vai
diminuir. Primeiro você vai focar ali no açúcar refinado, nas massas, no amido, enfim. Mas as frutas também. Eu estudei muito sobre isso porque eu passei por várias crises de candidíase de repetição depois que eu tive minha filha. Meu sistema imunológico baixou, e, enfim. Depois a gente, como eu falei, se a gente sentir que engajou, né, a gente pode depois fazer outros encontros e focar, né, em alguns temas, né, Jess? Alimentação terapêutica, em alguns desequilíbrios corriqueiros, como a candidíase é muito comum, né? Mas a alimentação sempre tem que ser vista, né? Na medicina integral, na medicina natural, a gente sempre vai olhar para a alimentação. Mas é isso, basicamente é isso, né? Reduzir o açúcar já é um grande passo para tudo, né? Açúcar, os refinados, né? Então você substitui ele pelo mascavo, que é o melhor de todos, diminuir a quantidade de massas, refinados, todos os refinados, optar pelo alimento na íntegra, né? Alimento integral, aumentar a quantidade de fibras, de folhas, de legumes, verduras, né, de alimento in natura, é aquele famoso descascar mais e desembalar menos, né? Então isso é necessário para qualquer coisa que você está lutando contra aí, né? Aumentar a imunidade. Normalmente a candidíase de repetição tem uma questão de imunidade que precisa ser vista, às vezes questão intestinal, pode ser que seja uma síndrome fúngica que já esteja, né, ali também no intestino. Então, tem que olhar de uma maneira mais integral, fazer banho de assento, passar, às vezes, 2 vezes por dia, vinagre de maçã na região da vulva, na hora do banho. É muito legal para isso também, né? Para questões fúngicas. É, Posso e fazer um passando, né? comentário? Uhum. É, Bom, a gente deu 1 hora agora, né? E queria até perguntar se todas podem ficar pelo menos mais uns 15 minutos, porque a Maria vai trazer agora mais algumas dicas bem legais. Mas aproveitar para dizer para vocês que é muito importante, quando vocês puderem, realmente se reunir, ir para encontros, ir para vivências, porque aí a gente tem um tempo de qualidade para poder trocar muito mais, né? E eu tô falando isso, claro, a gente vai ter o retiro, a gente gostaria que vocês chegassem junto, com certeza, mas é uma dica, assim, de coração mesmo, porque isso transformou a minha vida, né? Antes de eu ir num primeiro encontro, assim, de mulheres, eu não gostava de ter nascido mulher, eu tinha muito incômodo por menstruar, eu achava horrível, tudo me incomodava. E hoje eu amo menstruar, eu amo ser mulher, eu amo me cuidar, quando eu tô nos meus processos, eu me abraço, me acolho, me permito viver aquilo, e tudo isso foi graças a muitos encontros que eu fui tendo o privilégio, a oportunidade de estar presente, de aprender, depois eu fui estudar, porque realmente transformou minha vida, e eu queria poder compartilhar isso com outras pessoas. E eu estou dizendo isso porque o nosso próximo encontro presencial é só em setembro, então tem um tempo para, né? Quem quiser tentar chegar junto, né? Depois, vou pedir para Maria depois mostrar umas fotos do lugar, né? Onde vai ser, mas é lá em Florianópolis. Eu moro longe também, eu moro aqui em São Paulo. Vou pegar um avião para ir para lá. Mas é muito incrível o lugar, a gente tem uma oportunidade mais profunda de falar sobre muitas coisas, né? De falar sobre outras formas de extração botânica, como fazer óleos de plantas, aí você pode criar o seu oleato. A gente compartilha, enfim, a gente vai compartilhar muitas técnicas. Aqui é só um apanhadinho para a gente poder. Ah, a Maria tá passando umas fotos, ó, dos encontros lá. É um lugar cheio de cristais, em cima de uma montanha, em cima do mar, assim. Você vê toda a praia mole. É muito lindo o lugar. Tem domo geodésico, os quartos, você vê o mar do seu quarto, assim, é muito especial. Então, depois a gente vai deixar o convite para vocês também. E se vocês não puderem, por algum motivo, estar lá, né, agora em setembro, que vai ser do dia 12 ao 14, nós estamos sempre realizando eventos como esse, né? Nem sempre eu estou lá com a Maria está sempre lá fazendo os eventos dela, eu também faço os meus aqui no interior de São Paulo, mas a gente está fazendo esse movimento aqui para trazer assim esse olhar, essa visão e as irmãs que vejam, né, que tem ali um lugar para elas, né, querer estar junto, tá? Então, só dei essa pincelada para, né, também saber se vocês podem ficar mais um pouquinho e a gente poder ouvir, então, mais um pouquinho de conteúdo. Se alguém precisar sair, a gente entende, né, porque a gente já deu aqui 1 hora, mas tentem ficar, porque agora a gente vai ouvir um assunto, né, um pouco fora, né, do que a gente está habituada, que é o que a Maria vai trazer agora. Isso, só vou complementar com algumas plantas que você citou, né? E também uma prática do Ayurveda muito legal. E depois a Jess vai também para o terceiro e último item ali das limpezas energéticas, né? E tudo mais. Então, a Jéssica comentou da artemisia, do gerânio.
E eu vou acrescentar a sálvia como plantas que a gente conhece como plantas do feminino. A Jess tem uma marca de biocosméticos, né? E ela produz, e ela tinha lá o óleo feminino dela, e eu fiz também, eu faço às vezes as minhas alquimias também, e fiz com as mesmas plantas. Ela até olhou e falou, nossa, são iguais. Se a gente procura na literatura, na aromaterapia, essas são as plantas mais comuns mesmo. Por quê? Elas são fito-hormonais. O que são plantas fito-hormonais? Elas têm fito-hormônios que se ligam aos nossos receptores hormonais e exercem atividades parecidas aos hormônios que a gente produz. Então, elas, mais do que repõem, por exemplo, quando a gente toma um hormônio sintético, vai lá e aumenta o nível de progesterona, de estrogênio, enfim, ela regula. Então, se está muito baixo, vai aumentar determinada coisa. Se está muito alto, vai diminuir. Isso as plantas adaptogênicas fazem muito bem também. Elas nos regulam, nos harmonizam, trazem de volta a nossa própria natureza. Então, o gerânio faz isso, a sálvia faz isso, a artemisia faz isso, a amora negra faz isso bastante utilizado para menopausa, né, para pós-menopausa, para os sintomas ali do climatério. Elas auxiliam muito com isso. Então, essas plantas, óleos essenciais, principalmente, são coringas para qualquer uma dessas questões: TPM, cólica, questões de menopausa, de climatério, né? Dores, né, dessa região do sistema reprodutivo. Então, são óleos coringas, assim, óleos essenciais coringas para ter em casa, plantas coringas para ter em casa. O gerânio, ele também é muito. O aroma dele, o óleo essencial, é muito voltado às questões femininas emocionais e energéticas também. Então é interessante, né, a gente saber esses óleos coringas, essas plantas para a gente ter e poder criando uma relação com elas, porque elas são muito boas para a gente mesmo, né, bioquimicamente. E uma outra prática, né, que eu quero acrescentar aqui, que também transformou bastante a minha prática pessoal, principalmente depois do parto, né, depois que a gente passa pelo parto, principalmente vaginal, ixi, a gente precisa descobrir coisas, porque, nossa senhora, tem gente que pode ser mais tranquilo, para mim foi vários desafios, assim, continua sendo, de voltar, né, como era antes, né, e não volta, né, vai se transformar em outra coisa. Mas, por exemplo, o Yoni Pichu. Yoni seria a vulva, é a palavra que a gente usa no hinduísmo, né, para se referir à vulva, à vagina, Yoni. Pichu é essa prática, então, de a gente fazer uma autooleação no nosso canal vaginal. E a melhor forma de fazer isso é embebedando algodão ou gaze em um óleo, normalmente óleo de gergelim, que é um óleo muito usado na medicina ayurvédica, e a gente embebeda ele, e pode ser um óleo medicado com plantas, com óleos essenciais, depende do que você quer, e aí você deixa no seu canal vaginal algumas horas, pode ser 2, 3 horas, você vai aumentando, né, conforme a sua prática, né, conforme o seu conforto, se você sente que tá te fazendo bem, né, às vezes é um choque, é bom sempre óleo essencial, inclusive, se a gente vai usar, primeiro fazer um teste, né, passar ele em um óleo carreador, ou seja, em um óleo vegetal, no punho, na pele, no dia seguinte, ver se está tudo bem, aí sim você vai começar a fazer uma prática terapêutica com ele, para ver se não tem nenhuma alergia, enfim. E você pode também não embebedar nenhum algodão, a gente pode usar o OB também, embebedar o OB nesse óleo e colocar, introduzir no canal vaginal e deixar lá. Por quê? Além de trazer os compostos ali da planta, que vai ser o óleo medicado, a planta, o óleo essencial, enfim, você tem a própria medicina do óleo vegetal, que traz nutrição para o canal vaginal, ele tonifica o canal vaginal, ele hidrata. Então, para quem tem ressecamento vaginal no pós-parto, no climatério, é muito comum, né? Eu usei muito, fiz muito, principalmente automassagem. Então, eu não preciso colocar, introduzir nada, eu posso simplesmente passar meu dedo bastante em óleo e introduzir no canal vaginal e fazer uma massagem, né? Uma massagem, uma tonificação mesmo, com esse óleo para que ele seja bem absorvido e fazer uma massagem nessa parede da vagina, que faz muito bem, né? Inclusive a Jess trouxe no banho de assento a gente fazer esse movimento, né, de contração. Não sei se vocês já ouviram falar do pompoarismo, mas é trabalhar bastante esse movimento. E para todas as mulheres é muito bom. Principalmente se você pretende ter filho um dia, ou se você já passou por um parto, porque depois pode ter questões assim
incontinência urinária, mulheres depois da menopausa é comum ter incontinência urinária. Então, são coisas, gente, que a gente precisa se precaver, precisa se cuidar, melhora a relação sexual também, né? Melhora o nosso controle, nosso assoalho pélvico, exatamente, fica mais flácido, precisa fortalecer. Então, é muito importante fazer isso para a gente manter a vagina forte, ativa, saudável, tá? Então, eu tô fazendo sentada aqui, abrindo e fechando. É muito fácil esse movimento, né? E é muito saudável pra gente, tá? Principalmente mais pra frente, né? Conforme a gente vai envelhecendo. Depois dos 40 anos, depois que a gente passa, né, pela menopausa, que é a última menstruação, na verdade, é o marco de 1 ano sem menstruar, então, depois que a gente passa ali nesse período do climatério, a gente começa a aumentar a força de Vata, no Ayurveda, o dosha Vata, do ar e do éter. Então, essa força, tanto para as mulheres quanto para os homens, vai aumentando, é o dosha predominante, que é muito seco, né? Não tem água. Então, ele é muito seco, é ar e éter, são esses dois elementos que ficam predominantes no nosso organismo, tanto a nível psicoemocional quanto no nível físico. Então, às vezes, tem mulheres que chegam, às vezes, a engordar, porque o metabolismo vai ficando mais lento, tem mais dificuldade de emagrecer, mas tem muita gente que emagrece. A gente não vê os velhinhos emagrecendo, até perdendo osso, se curvando, ficando magro mesmo, porque é essa força de vata, ficando com a pele, o calcanhar todo rachado, a pele seca, é vata. Questões degenerativas do sistema nervoso, Alzheimer, é, tudo que é de sistema nervoso, esquecimento, enfim, que tem muito, né, depois do que a gente vai envelhecendo, é vata. Então, essa força que rege o nosso sistema nervoso também. E é de muita secura. Então, hidratar é muito importante. O óleo, ele é muito importante para isso. O óleo, pro Ayurveda, é uma prática de medicação mesmo. Tudo é feito com óleo, tanto para ingerir quanto para passar no corpo. É a medicina da Ayurveda, assim, óleo. Então é muito importante, né? Tanto no canal vaginal quanto no corpo. Enfim, no retiro a gente vai falar bastante sobre isso. E, bom, era isso que eu queria adicionar. Então, se não quiser passar para o OB, para o algodão, para a gaze, experimenta fazer isso. Compra um óleo de gergelim. Se você tiver, por exemplo, com candidíase, óleo de coco, a gente quer um óleo mais frio, né? O óleo de coco ele é mais frio, o óleo de gergelim ele é mais quente. E o óleo de coco ele também é antifúngico, então ele é bom para candidíase. Mas se você não está com nenhum desequilíbrio, o óleo de gergelim ele é muito legal, passa no dedo, vai fazendo uma automassagem, vai se conectando com essa região do seu corpo. Às vezes a gente está com tantos desequilíbrios nessa região, a gente não para olhar para ela está te pedindo uma atenção, né? Então, é um convite aí para vocês. Gratidão, Maria. A Gabi perguntou se a gente vai disponibilizar algum material. Nós não preparamos um material, assim, a ideia era, vamos abrir uma aula, vamos compartilhar um pouco, bater um papo, né? Não é uma aula assim, oficial, mas a gente está à disposição para, se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente comentou aqui, quiser perguntar lá no grupo, tá? A gente responde vocês com o maior carinho. Bom, e a Carol perguntou se tem alguma indicação para endometriose. A endometriose é um processo muito profundo, né, da mulher, quando ela está passando por esse processo. Já acompanhei algumas amigas e ela precisa de um tratamento muito integral, né? Não vai ser só um banho de assento ou algum chá, né? Ela vai num lugar muito profundo das emoções, já entra em muitas esferas, né? Eu indico fazer um tratamento, passar com uma pessoa mesmo te acompanhando, ter um apoio maior, algo mais aprofundado, porque é necessário fazer toda uma anamnese, entender o contexto, entender os processos físicos que a mulher está passando, né? Para poder realmente ter uma indicação, porque daí a gente já entra em algo mais crônico, né? Diferente de você estar com uma infecção aqui, né? Uma coisa ali, que é algo que, né, mais agudo, assim, mais passageiro. Então, não sei se é o seu caso, Carol, mas qualquer coisa, né? Se você quiser uma indicação, conversar, né? Manda uma mensagem para mim ou para Maria, que a gente pode conversar um pouquinho mais, tá bom? Bom, então pra gente. Quer falar, Só para Maria? só para Pode falar. complementar, né? A endometriose é interessante. Você está aqui, né? Então, saiba que anticoncepcional não é tratamento para endometriose, né? Ele pode auxiliar ali em um determinado momento para que você
dê um alívio ali, né, uma contenção para que você busque mais profundamente, talvez com uma ginecologista natural, talvez com uma ginecologista integrativa, enfim, um tratamento de fato que chegue na raiz da sua questão, né, porque a pílula às vezes é receitada como um tratamento, ela não trata, ela pode dar uma contenção ali, pra aquele momento que pode ser importante, mas que não é de fato, assim, a cura para isso. E é uma doença inflamatória, então você tem que olhar, pra tudo que pode estar te inflamando de alimentação, leite e glúten são muito importantes de serem retirados em tratamento para endometriose, tá, só isso para dar essa pincelada aqui pra E Jéssica o pra poder seguir. açúcar. O açúcar também. É, gratidão. Bom, então, sobre. E só para antes de eu entrar na última, assim, teve uma fala ali também sobre anticoncepcional, tal, e agora você falou também, né? Então, assim, é só para trazer que a gente não precisa se sentir mal por estar tomando anticoncepcional. Ai, nossa, eu tô, né, ali mascarando o meu ciclo. Assim, o anticoncepcional, ele tá, sim, mascarando ali sintomas que estão pedindo para ser vistos, né? Porque tem alguma coisa que a gente precisa olhar e melhorar na nossa vida, tá? Da nossa saúde de modo geral, no nosso campo emocional, nas nossas relações. Ixi, aí vai longe, gente. Aí já entra até constelação familiar. É profundo. O feminino é profundo. Mas, às vezes, né, é o que nos apresentaram, é o que está ali ajudando a gente a passar por aquele momento que a gente está confusa, perdida. Mas a partir do momento que você vai encontrando uma trilha, aí, aí você já deixa né, você é aquilo que, aquela frase, a ignorância é uma bênção, né? Que, na verdade, é o oposto, porque quando você não sabe de algo, né, você não tem ali uma responsabilidade direta. Mas quando você começa a estudar, perceber que existem outros meios, que é importante olhar para aquilo, né? Aí você já pode começar a encontrar uma trilha, né? E buscar uma outra forma de você mergulhar nesse processo que você pode estar passando, tá? Então, né? Enquanto a alopatia estiver ali, sendo né, um suporte até emocional ali para uma questão, né? A gente aceita, agradece, mas a partir do momento que você vai tendo um conhecimento, vai encontrando uma mão ali estendida para conseguir olhar para aquilo de uma forma mais integral, aí a gente vai, né, aos pouquinhos se desassociando, se desvencilhando, né, desses químicos enfim, tá bom? E nos reconectando com o nosso ciclo. A Ellen está perguntando se os meninos podem usar vinagre de maçã. Eles podem também usar, tá? Não sei para que casos específicos, né? Se está com algum fungo, alguma coisa, mas não tem problema, homem também pode usar. Pode ser que arda um pouquinho, né, a glande, mas não causa nenhum mal, assim, não é algo alergênico ou que vai causar alguma lesão, tá bom? Bom, eu acho que só para encerrar, então, o nosso conteúdo, a gente tinha ficado de falar um pouco sobre ciclos de limpezas energéticas, né? Com as ervas. Então, a gente também, aí já entra outro campo. Eu falei para vocês que a gente ia ficar mais focado no físico, que foi o que a gente falou até agora, mas as ervas, elas podem ser usadas no campo emocional, no campo energético. Aí a gente já pode fazer banhos de plantas, né? Então, às vezes, você está sentindo ali aquele aflição, sabe aquela aflição da TPM que, ai, que você quer correr, mas ao mesmo tempo você quer falar com ninguém e você quer explodir, mas ao mesmo tempo você quer interiorizar e você tá naquela panela de pressão, né? Que também acontece algo semelhante na menopausa, né? Então tem algumas fases da vida da mulher, do mês e da vida, né? Que a gente sente ali, né? Precisa de um respiro. Nesse momento é muito bom a gente fazer um banho de planta, tá? Então, se você tá num momento amargurado da sua vida, que você tá sem paciência com o mundo, que você tá irritada, eu sugiro um banho de plantas doces. Intuição, tá? Planta doce, pensa. Intuição. Camomila, folha de maracujá, manjericão, rosas, né? Então, plantas mais femininas que mais te abraçam, que vão te trazer um acalento, uma doçura. Mas se você tá no momento que você tá com a autoestima baixa, ou que você tá se sentindo fraca, sem energia, sem vitalidade, que você tá se menosprezando, aí você pode fazer uma planta amarga. Você pode tomar um banho com uma planta que vai te trazer assim esse fôlego de vida, essa vitalidade, essa força. Você pode tomar um banho de alecrim, você pode tomar um banho com arruda, pouquinho, tá? Arruda, porque, né, tem que usar com responsabilidade, porque ela pode dar uma pinicada na pele.
Então, você pode usar a sua intuição. Vai, anda num jardim, sente as ervas que você tem ali. Ah, eu não tenho nada, mas tem uma árvore de amora, tem uma moreira ali. As folhas da amora são ótimas também para tomar um banho de acalento e para tomar também, no período da perimenopausa, da menopausa, enfim. Então, a gente pode usar as plantas em muitos aspectos. Queria poder falar muito mais, a gente adora, né, trocar sobre tudo isso, né? Como a Maria falou, quem sabe a gente abre, né, umas novas, assim, uns novos encontros. Mas era uma pincelada mesmo para a gente trazer a energia das plantas para o nosso lar, para lembrar muitas coisas que a gente já sabe, que eu tenho certeza que muita coisa que a gente trouxe aqui, né, vocês já sabem, já buscam. Então, para a gente relembrar que existem essas ferramentas, que elas estão disponíveis, as plantas querem ser usadas, elas amam servir, elas estão na Terra para servir, né? Elas amam servir. Então, é um grande exemplo para a gente também. Maria, se quiser complementar alguma coisa. Não, acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar aqui, convidando vocês oficialmente para o nosso retiro agora de setembro, 12 a 14 de setembro. Se vocês não puderem estar, acompanhem a gente, venham para os próximos encontros que talvez vai rolar, porque a gente, não sei vocês, mas eu gostei muito. Para mim, falar sobre isso já me nutre, assim, não precisa nem trazer a planta, só ficar olhando a foto da planta aqui e falar da planta já me faz bem. Então, estou pondo aqui algumas fotos, né, dos retiros, é nesse local que acontece, né, aqui no Espaço Aviva, na Praia Mole, o espaço tem acesso interno à Praia Mole. A gente tem o nosso salão de práticas, onde tudo acontece, a gente tem os momentos de ir para a natureza, e as práticas super profundas, super divertidas, deliciosas que a gente traz, né, para a gente aumentar o nosso autoconhecimento, aumentar a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com o nosso feminino. A gente tem o Temascal, que é uma cerimônia muito legal, que talvez num próximo encontro, a gente fale sobre Temascal, sobre o rito de fogo com cacau e cantos A gente sagrados. A Pode gente falar. tem uma live, né? Tá no meu perfil, tá no perfil da Maria. A gente pode mandar no grupo também, nesse Isso, vou grupo que mandar. vocês estão. A gente tem uma live em que a gente explicou muito bem, assim, né? Ficou uma hora falando, né, sobre o que é o Temascal. A Helena, que tá aqui, né, dançante da lua também, lá em Minneoka Mestle, né, que a gente vive essa ritualística em que a gente, né, estuda muito a partir da medicina temascal. Então, a gente vai ter o temascal também, que é um momento muito sagrado, que é uma sauna, né, digamos assim, de uma forma bem coloquial, né, uma sauna ancestral, em que nós trabalhamos com os elementos da vida, com as forças, né, da natureza, e através do fogo, que aquece as pedras são levadas para dentro desse ventre, aquela alquinha que vocês estão vendo na imagem, que é a tenda do Temascal, e ali essas pedras aquecidas são molhadas com a água da vida, que libera o vapor através do ar, né? E a gente ali, naquela representação do útero da Terra, né, vamos recebendo mensagens e, enfim, liberações emocionais, físicas, é muito especial. Mas quem quiser saber mais, a gente tem essa live também. E aí, perguntaram aqui até quando vai as inscrições. As inscrições elas estão rolando, a gente ainda tem metade, acho que das vagas, né? É, e, e como o evento é no dia 12 de setembro, as inscrições vão até acabarem as vagas. Então, assim, a gente não está com uma data né? Que eu saiba, não, né? Se a Maria tiver outra informação. Mas antes da Não. Maria continuar, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, Uhum. gente. Olha isso. Essa é a colheita de camomila aqui da horta essa semana. Olha quanta camomila! E aí eu vou fazer tintura, e aí no retiro a gente explica como é que faz tintura, porque acho que ia ser muito longo, assim, né? E vou secar. Por quê? Porque ela só cresce aqui nessa época no inverno. Aí o restante do ano não nasce camomila aqui na horta. Então eu seco, aí eu tenho camomila o ano inteiro, orgânica daqui da terra, com amor daqui, né? Então fica também aí a inspiração para vocês plantarem, em qualquer canto que dá para vocês plantarem, plantem alguma coisa, por favor. Pode continuar, Maria. É, as inscrições não acabam, mas o lote vai virando, né? Então, na quarta-feira, a gente tá na quinta, na quarta-feira que vem, vira o lote de novo, né? E o preço ele vai aumentando. Tô pegando mais algumas fotinhas só pra deixar vocês com vontade aí, gente. Pera aí.
Aí a gente tem também as aulas de yoga, de meditação para todos os níveis. Quem nunca praticou, quem já pratica, todas as aulas. Se tem alguma questão do corpo, não importa, tá? Eu sou especializada em diversas linhagens de yoga terapia e tudo mais, então é, é bem tranquilo as adaptações que a gente faz, né? A gente tem a cama de ervas, que aí acho que vocês vão gostar, porque vocês quiseram vir aqui falar sobre ervas. A cama de ervas é uma ritualística que a gente faz para trazer bastante a limpeza energética, né? É, para reconectar com a nossa ancestralidade, para desbloquear padrões de ancestralidade de linhagem feminina também. É um processo também bem profundo, bem gostoso, profundo e gostoso de fazer com as ervas. A gente tem o Temazcal, o yoga, a gente tem o momento da natureza, o rito do fogo com cacau e cantos sagrados. Então, e à tarde, que a gente passa Praia, uma né? tarde inteira. Praia, e à tarde a gente passa uma tarde inteira falando sobre ginecologia natural, sobre como utilizar as plantas. A gente faz vaporização uterina, que é uma prática que a gente não falou aqui, mas que ela também é muito boa para processos emocionais, para questões, do sistema reprodutivo. É, então, esse é o salão que a gente fica. É muito gostoso, gente. Quem tiver oportunidade, venha. Se não puder vir agora, venha depois. E só para também, né, aproveitando que a gente está aqui, eu atendo também com naturologia, com ginecologia natural. Quem sentir de fazer um processo, né, terapêutico, seja de alimentação, de fitoterapia, de terapia floral, de aromaterapia, terapias naturais, tendo ou não alguma questão específica para lidar, ou só para prevenir, para se conhecer mais, né? Então a gente está aqui, sigam a gente lá para vocês continuarem acompanhando e quem sabe uma hora a gente se encontrar presencialmente, né? Jéssica Amiga, quer falar. então, quero só agradecer a presença de vocês, a confiança de vir aqui, escutar a gente, compartilhar. E é isso, muito obrigada. Independente, né, do convite aqui para o Retiro, a gente quer fazer mais vezes esses movimentos porque a gente gosta mesmo. E, bom, e quem não puder agora ou quiser, como a Maria falou, participar no outro momento ou passar por algum atendimento, principalmente com a Maria, né? A Maria atende bastante. Procurem a gente, eu vou publicar lá no nosso grupo os nossos Instagrams, vou deixar lá também o link sobre o Temascal que eu comentei. E qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer quiserem levantar lá nesse grupo, vamos aproveitar que a gente está ali. E se alguém quiser falar agora, né? Falar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode falar. E é isso, muita gratidão. Que legal. Que bom, Gabi. Que bom que você viu o anúncio lá e pôde chegar aqui. Gratidão pela sua participação. Bom, então Então, vamos é encerrar isso. aqui. Gratidão, Obrigada, menina. queridas. Boa Ótima noite. noite. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão, Maria.